Oi, eu sou a Ariel, sou de BH e eu tô fazendo uma série de vídeos aqui sobre as minhas últimas viagens. Eu sou uma pessoa que amo viajar, só que assim, eu não consigo largar a minha vida que eu tenho hoje, trabalhando como CLT, morando de aluguel, pra largar tudo isso pra conseguir viver só da viagem. Então eu tento equilibrar esses pratinhos entre continuar construindo minha vida como uma pessoa adulta e com as responsabilidades que eu tenho e que eu não posso largar, e com esse gosto que, assim, não é nem gosto, né? É uma coisa que eu amo fazer e que eu tento fazer com cada vez mais frequência dentro desse prazo que a CLT dá pra gente aproveitar isso. E aí hoje eu vim compartilhar sobre a travessia Lapinha da Serra Tabuleiro, que é uma travessia que existe em Minas Gerais. Lá a gente tem a terceira maior cachoeira do Brasil e era uma travessia que eu tinha muita vontade de fazer e assim, mesmo já tendo viajado para outros continentes, viajado bastante aqui na América Latina, eu tava sentindo que tava faltando eu viajar um pouco dentro de Minas. Ser mineira é uma parte muito importante da minha vida, assim, acho que 90% da minha personalidade pode se resumir em ser uma pessoa mineira, mas eu não conhecia tanto aqui. Eu já tinha ido para Lapinha, mas em outro contexto, de festa junina, etc., mas eu não tinha adentrado na Lapinha. Mas quando eu fui lá a primeira vez, eu fiquei com muita vontade de conhecer mais sobre o lugar, porque foi um lugar que de verdade eu senti uma coisa diferente. Eu senti mais ou menos o que eu senti quando eu estava lendo A Cabeça do Santo, que é um livro que ele traz, e Tortarado também, que são livros que eles trazem bastante assim de uma essência brasileira. E lá eu senti isso, eu senti assim muito conectada com Minas. E aí, quando eu voltei, uma amiga minha voltou pra lá, só que ela foi fazer a travessia Lapinha Tabuleiro. E foi uma travessia que, assim, literalmente mudou a vida dela, entendeu? Ela conheceu pessoas nessa travessia que mudaram a vida dela. Tipo, ela mudou de cidade, ela mudou de emprego, tudo depois dessa travessia. E eu tava em um momento da minha vida que eu tava precisando disso e eu tava sentindo que Lapinha tava me chamando. Então eu peguei com essa amiga uma indicação de agência, que na verdade é o Rafa, que faz essa travessia, e aí fechei com ele. Só que, aí aqui vai a primeira dica. Eu fechei em setembro. Chega outubro, novembro, dezembro, janeiro, aqui em Minas, chove. E lá tem cabeça d'água, então você não consegue fazer essa travessia num período de chuva. Então eu só fui conseguir fazer essa travessia em março. Eu tava desde setembro querendo fazer ela. Então agora eu vou passar aqui pelos tópicos que eu separei sobre a travessia. O primeiro é sobre a agência. Antes de ir, eu olhei a agência com a minha amiga e ela me passou o Rafa. E assim, gente, muito preparado, eu recomendo muito ele. Ele conhecia muito bem todos os trechos da travessia, e aí a gente viu pessoas se perdendo nesses trechos. E aí eu fiquei, nossa, ainda bem que eu tô com o Rafa, ele sabe o que é cada passinho aqui. E isso mudou muito, ele é uma pessoa muito solícita. Foi a minha primeira vez fazendo travessia, foi minha primeira vez acampando, foi minha primeira vez fazendo uma trilha tão longa, que se eu não me engano ela dá cerca de 31 quilômetros. E ele me ajudou em tudo isso. Então eu não tinha as coisas, sabe? Eu não tinha o bastão, eu não tinha saco de dormir, eu não tinha barraca. E aí ele me ajudou em todas essas coisas. Me pegou em BH e me trouxe para BH. Então no final do vídeo eu vou falar sobre valores, mas tive zero que esquentar a cabeça com outras coisas. Agora sobre a travessia em si. Gente, eu espero que vocês não liguem, mas eu mudei o ambiente, porque lá tava na janela e aí tava pegando muito ruído de fora. Eu espero que agora seja melhor para eu falar sobre como que é a travessia, né? Então vou pegar aqui minha colinha. A travessia dura 2 dias. O primeiro dia a gente saiu daqui de BH, o Rafa buscou na Praça da Liberdade e aí levou para Lapinha da Serra, onde nós tomamos café da manhã, todo mundo junto, e aí já no café da manhã é super legal,
porque tinha muita gente que tava indo fazer a travessia, e aí tava todo mundo com a roupinha, a mochilinha, tomando café junto pra ir fazer a travessia, mesmo sendo de agências diferentes. Aí nós tomamos café, aí descemos pra parte baixa da Lapinha, e aí a gente começa a caminhar, caminha por Lapinha. A primeira parada é uma mini igrejinha, vou pôr algumas fotos, mas é uma mini igrejinha onde os tropeiros rezavam. E ela é muito bonitinha, tipo assim, essa parte me lembrou muito a cabeça do santo. E aí a gente parou lá, comemos os snacks, aí o segundo ponto, né? Gente, tem que levar snacks bons, saudáveis, etc. Eu levei 3 sanduíches, água e Gatorade, e eu tive que comer comida dos outros, porque eu fiquei com fome. Aí eu comi todas, a primeira parada, entendeu? A gente tinha andado 3 quilômetros e ainda faltavam mais, sei lá, 12. Aí eu comi metade do meu lanche. Aí eu fiquei tipo assim, eu vou ficar sem comida. E ainda tinha outro dia. Aí eu tive que racionar a comida, mas eu como muito, ainda mais andando. Aí a gente parou, depois a gente voltou a andar, e durante o percurso, assim, é mato, natureza, gigante, tipo assim, de fato, Minas é um mar de morro e é um lugar que ele te mostra o quão pequeno você é. Não pega sinal nenhum, isso pra mim foi maravilhoso. Eu adorei ter me colocado nesse lugar de, pô, eu sou bem pequena mesmo, né? Tipo assim, insignificante, no bom sentido. E aí a gente andou, paramos pra almoçar. O almoço, eu peguei pão com atum de uma outra menina, porque ela me deu, graças a Deus. E aí, aí a gente andou, deu umas 5 da tarde, a gente começou a andar, tipo, 7 da manhã. Umas 5 da tarde a gente chega no primeiro ponto de apoio, que é o ponto de apoio do Seu Zé. E, gente, que delícia! Depois de andar um dia inteiro, a gente chega lá e aí lá é banho quente e graças ao Rafa, que é super preparado, nós fomos o primeiro grupo de pessoas que estavam fazendo a travessia chegar. Ou seja, eu tomei banho no banheiro limpo. Eu vi, depois da gente começou a chegar um tanto de gente. Eu fiquei com dó da última pessoa que tomou banho. Porque é todo mundo suado, cheio de terra, tomando banho no mesmo banheiro. Então, o Rafa estava muito preparado para isso. Aí tomei um banho quentinho e a comida lá, gente, eu não sei explicar. É fogão a lenha e aí carne cozida, tipo assim, uma coisa bem mineira, muito, muito gostoso. Aí a gente comeu e depois eu tava muito animada para dormir em barraca, porque eu nunca tinha dormido em barraca. E aí depois a gente foi pro nosso acampamento, que também é lá na mesma região. E foi uma das noites mais legais da minha vida, assim, eu dormi com uma vista maravilhosa. Foi muito legal dormir em barraca, as barracas do Rafa eram muito boas, bem grandes. Aí a gente dormiu cedo, tipo antes de 9 da noite, porque no outro dia, 5 da manhã, a gente acordou, tomou café e foi pro segundo dia. Bora. Vou fazer agora, que esse aqui eu tô pegando lá do dedão. Agora sobre o segundo dia da travessia. No segundo dia, igual eu falei, a gente acordou bem cedo. Nós tomamos café, bem gostoso também. Aí a gente começou a andar. E aí a gente começou a andar, ainda tava com neblina. E mesmo com neblina, gente, a beleza do tabuleiro, ela é inexplicável. Não tem o que eu fale, o que eu grave, que vai mostrar o que é aquilo. É assim, é um lugar que ele te muda mesmo, assim. E você ficar 2 dias caminhando, sem fone de ouvido. Eu fui sozinha, não tinha ninguém que eu conhecia. Então, ouvi histórias de pessoas completamente diferentes de mim. Tipo assim, eu era mais nova do grupo. Tinha gente de 70 anos fazendo a travessia. E assim, não é porque a travessia é fácil, porque a travessia não é fácil. Assim, você anda muito, tem parte que é muita pedra, que você tem que dar uma escaladinha. Eu achei ela um pouco puxada, mas eram pessoas, tipo assim, o cara era ex-militar e ele conseguiu fazer com 70 anos, com 60. E aí no segundo dia a gente viu a Cachoeira do Tabuleiro, depois de andar muito, muito, muito,
Muito. Gente, andou muito. E olha que eu achei que eu tava muito preparada pra ir, porque eu já tinha corrido uma meia maratona. Só que anda muito. E aí... Só que eu tinha corrido, tinha um tempo também. Mas eu tava indo na academia, bonitinho. Aí eu vi a importância da gente ter um bom condicionamento físico. E aí Aí a gente foi, andou. Chegamos no tabuleiro. Inexplicável. Ela é muito grande mesmo. É a terceira maior do Brasil, né? A gente tem uma aqui na Amazônia, uma na Chapada dos Veadeiros e essa, que é em Minas. E ela tem um formato de um coração. Ela é muito linda. Na hora que eu vi ela, eu falei, tipo assim, cara, muito linda. E aí a gente viu ela, depois a gente viu ela de cima, tipo assim, olhou pra baixo. Eu fiquei com muito medo de chegar bem na ponta, por causa da novela O Profeta, que o cara na cachoeira, eu tenho trauma por causa dessa novela. Mas eu fui, aí muito lindo, tipo assim, tem uns paredões que não tem como explicar, são muito lindos. E aí a gente viu ela de cima, a gente subiu nela e aí depois a gente deu a volta pra ver ela de frente. Cara, a gente tava lá naquela pedra, andamos isso aqui tudo até chegar aqui. E assim, eu faço terapia, eu faço as coisas bonitinhas, eu não sei, tem 8 horas que eu tô andando, sem fone de ouvido, com as vozes da minha cabeça. Mas ela é linda. E aí eu fiquei tipo assim, cara, eu não acredito que eu tava lá em cima. Porque ela é muito linda, muito grande. E aí depois a gente volta, a gente anda no segundo dia até umas 4 da tarde, aí a gente almoça. De novo, o Rafa levou a gente num almoço bem baratinho, feito no fogão a lenha, muito gostoso. E aí depois a gente volta pra BH. Então, é essa a travessia basicamente. Eu tô com medo de estar falando de forma muito simplista, porque ela é muito linda, ela é uma travessia muito boa, ela é uma travessia com belezas inimagináveis. Foi assim, uma travessia que me fez ver Minas Gerais de outra forma. O tempo todo eu fiquei me declarando na minha cabeça pra Minas Gerais, tipo assim, cara, ainda bem que eu vim dessa terra, que terra linda, que privilégio ter nascido aqui. Foi muito, muito, muito bom pra mim. E aí foi isso. Então eu voltei bem renovada, apesar de ter andado isso tudo. Foi uma travessia que me renovou muito. E aí agora eu vou entrar no outro tópico, que era uma dúvida que eu tinha muito grande do que levar. Fiz uma listinha. Mochila. A mochila tem que ser muito leve. Eu levei uma mochila cheia de coisa, porque eu morro de medo de faltar coisa, e mesmo assim, falta coisa. Mas eu levei uma mochila mais pesada, eu tive que esvaziar minha mochila na van, porque ele falou, você não vai conseguir andar com isso aí tudo. Aí eu tive que esvaziar e mesmo assim ela ficou cheia. Lanches, igual eu falei, não achei que eu levei o suficiente de lanche. Boné, protetor solar, muito repelente, lanterna. Cara, eu comprei uma lanterna na Shopee que foi perfeita e eu achei que eu nunca ia usar ela. E eu usei ela. Era uma lanterna de pescador. Pescador, eles sabem ter as coisas. Eu tenho uma segunda pele que também comprei, que era falando pra pesca. Perfeito. A lanterna de pescador, perfeita. Usei muito, porque quando chega no ponto de apoio da casa do seu Zé, tem parte que não tem luz. Então é você e sua lanterna. Roupa de nadar, porque a gente vai na cachoeira. Um tênis muito confortável. Eu tava com medo de ir de tênis porque eu não tinha botina. Todo mundo tava de botina. Mas o tênis super deu conta. Saco de dormir, eu não tinha. O Rafa teve que me dar essa força. Uma roupa de frio pra noite, muito importante. Uma roupa confortável pra caminhada e de preferência, sabe essas que você soa e ela vai secando já? Essas são maravilhosas. Eu fui de short. Eu consegui fazer a travessia de short. Só que assim, é matinho pegando na canela, cortando canela o tempo todo. Então, preferência pra leg. E itens de higiene pessoal.
Sobre valores, que aí era uma outra dúvida bem grande que eu tinha. Eu paguei R$512. Acho que é esse valor mesmo. R$512 com Rafa. E aí esse valor já incluía ele me pegar em BH e me trazer de volta para BH, incluía a cabana e incluía a travessia, que não dá para você fazer sem guia. E o Rafa, como ele é uma pessoa local, foi imprescindível para mim.